Na penumbra do necrotério, as horas arrastavam-se como pesos, envolvendo-me numa atmosfera asfixiante. O silêncio que deveria reinar soberano em um lugar como aquele era constantemente interrompido por ruídos desconcertantes, vindo de cantos obscuros e corredores sinistros. O cheiro de formol impregnava minhas narinas, uma presença constante que só servia para intensificar a sensação de claustrofobia que me envolvia. Eu, um simples assistente noturno neste lugar de repouso eterno, sentia-me como um náufrago perdido em um mar de desconhecido, onde cada movimento era um convite ao terror. As vozes sussurrantes, quase inaudíveis, reverberavam em minha mente como um lamento melancólico, despertando em mim um medo primordial, ancestral. À medida que a noite avançava, os barulhos estranhos tornavam-se mais frequentes, mais insistentes, como se as próprias paredes do necrotério estivessem sussurrando segredos sombrios que eu não era capaz de compreender. Figuras fugazes dançavam no canto do meu campo de visão, desaparecendo assim que eu tentava focar meu olhar sobre elas, deixando para trás apenas um arrepio gelado na minha espinha. Meu coração martelava dentro do peito, como se estivesse tentando escapar da prisão de carne que o aprisionava. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio da noite como um chamado para o desconhecido, alimentando o medo que me consumia por dentro. Com as pernas tremendo, busquei desesperadamente por um local para me esconder, qualquer canto que pudesse oferecer algum tipo de refúgio da escuridão opressiva que me cercava. Afundei-me na sombra de uma prateleira repleta de frascos e instrumentos cirúrgicos, tentando fazer meu corpo parecer uma extensão inanimada do ambiente. Mas, mesmo ali, no suposto abrigo, não conseguia conter os tremores que percorriam meu corpo. Então, com um toque gélido da morte, algo roçou minhas costas. Um arrepio percorreu minha espinha, congelando-me no lugar. Não ousei olhar para trás, temendo o que poderia encontrar na escuridão. Minha mente estava tomada por imagens de horrores inomináveis, alimentadas pelos sussurros enlouquecedores que ecoavam na minha mente. Com um grito abafado, afastei-me bruscamente, minha respiração tornando-se entrecortada pelo pânico. Não havia mais espaço para a racionalidade, apenas o instinto primal de sobrevivência. Corri em direção à saída, minhas pernas movendo-se freneticamente, mas os corredores pareciam se estender infinitamente diante de mim, distorcendo-se e mudando de forma como se desafiassem minha sanidade. As portas que eu esperava encontrar abertas estavam trancadas, como se o próprio necrotério estivesse me prendendo em seu abraço frio e sinistro. O desespero tomou conta de mim, cortando-me com uma lâmina afiada. Eu era uma presa encurralada sem esperança de escapar do labirinto de terror que me aprisionava. Com cada vez mais força, martelei as portas trancadas, gritando por socorro em um silêncio que parecia absorver cada som que eu produzia, mas minhas palavras morriam na escuridão. Em um momento de pura loucura, corri em direção a uma das salas adjacentes, as mãos trêmulas alcançando a maçaneta da porta. Com um solavanco desesperado, a porta cedeu, revelando o interior gélido e sombrio da sala de autópsia. Meus olhos varreram o espaço, buscando desesperadamente por algum sinal de segurança, mas o que encontrei foi um vislumbre do terror mais profundo. Sobre a mesa de autópsia, banhada pela luz pálida que filtrava através de uma janela suja, jazia um corpo coberto por um lençol branco. O ar congelou em meus pulmões quando percebi que o corpo não era outro senão o meu próprio. Um grito sufocado irrompeu de meus lábios, ecoando pela parede da sala com um lamento de desespero. O terror tomou conta de mim, roubando-me qualquer vestígio de sanidade que ainda restava. Como poderia eu estar ali, observando meu próprio cadáver sobre aquela mesa macabra? Seria aquilo apenas uma alucinação induzida pelo medo? Ou eu realmente havia encontrado meu destino final nas entranhas do necrotério? Um calafrio percorreu minha espinha, enquanto o horror da situação se desdobrava diante de mim.
Aquela visão grotesca era como um espelho refletindo minha própria mortalidade, uma lembrança angustiante da finitude da minha existência. Eu estava condenado não apenas à morte física, mas também à eternidade de um pesadelo sem fim. Com as mãos trêmulas, afastei o lençol que cobria o corpo, encarando meu próprio rosto pálido e inerte. Os olhos vazios fitavam o vazio sem vida, sem esperança. Era como se eu estivesse encarando o meu próprio destino selado, uma visão aterradora que me arrastava para as profundezas da loucura. E ali, naquela sala de autópsia macabra, mergulhei no abismo do desespero, perdido em um labirinto de medo e angústia do qual jamais poderia escapar.